Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá pessoal, eu sou Rebeca Taíla, militante das Brigadas Populares, e hoje estou estreando minha primeira participação no nosso podcast Vozes Populares, com um episódio que será o primeiro de uma série de podcast debatendo raça, racismo e quilombismo no Brasil sobre uma perspectiva popular e revolucionária. Para introduzir o debate é preciso entender o conceito de raça, né? Afinal, raça existe? O que define? Quais são suas origens e suas consequências? Ela é igual em todos os lugares e o tempo todo? Convidamos o professor Gabriel Siqueira para responder essas e outras perguntas e começar a introduzir o debate. Olá, Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá, pessoal. Eu sou Gabriel Siqueira, professor de História, membro da Coordenação Política Municipal das Brigadas Populares e também doutorando pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Aqui na UERJ também, atualmente, eu coordeno o projeto de extensão e curso de aperfeiçoamento profissional, especialização, ações afirmativas e políticas públicas. O conceito de raça, a gente pode pegar alguns autores, né? Um deles que eu gosto muito é o sociólogo, né, autor, professor, Kabengele Munanga, né? O Kabengele, ele faz uma análise, né, sobre a raça, o conceito de raça, a origem do italiano raza, ou razza, né, que veio do latim ratio, né, que seria uma categoria, uma espécie. Esse seria o significado etimológico, né, do conceito. Inclusive tem alguns registros na história das ciências naturais, né? Existe um autor dentro das ciências naturais, né, que é o von Linné, ou Linneu, né, aportuguesando o termo, né, que foi um camarada que criou esse conceito, ou melhor, transportou esse conceito da botânica, né, da zoologia, das ciências naturais, das ciências biológicas ou da natureza, para as ciências sociais. Ele é um naturalista sueco, né, ele lá do século XVIII, né, e ele usa essa classificação de raça, né, que era usada para classificar plantas, né, em raças ou classes, né. É uma classificação hoje que está superada, mas que no Brasil, nas escolas de ensino fundamental, ainda é estudada no ensino das ciências naturais, né. Ele criou essa coisa do reino, planta, filo, etc., né, que ainda é estudado, embora esteja superado, né. O von Linné, ou Linneu no português, inclusive cria essa ideia, e ele vai condicionando cada raça a uma parte do mundo, né, e vai também criando uma história, uma hierarquia, né. Diz que os africanos são movidos pelos costumes, né, e só os europeus pela razão, pela ciência, e assim ele vai criando esse conceito de raça, que vai servir a um momento e vai servir muito, vai ser um acúmulo da expansão marítima e comercial, onde o europeu vai dominar o mundo e ele vai se apresentar como superior, né? O conceito de raça, né, ele tem que fazer um recorte nele, semântico, temporal. Isso quer dizer que antes não havia uma hierarquização, não havia uma ideia de raça, por exemplo, no Império Romano ou no período helenístico da Grécia? Sim, havia. Mas a ideia de raça que nós queremos falar hoje, ela é uma ideia, ela é um conceito que nós precisamos fazer um recorte que vem, né, do período da expansão marítima e comercial, onde os europeus vão prosseguir para o mundo e eles vão ver outras pessoas, vão ver outros seres humanos, outros grupos diferentes daquilo que eles acham normal e vão utilizar essa ideia e vão acumular uma ideia que você vai ver que há raças diferentes e essas raças diferentes elas terão que ser hierarquizadas, né? Um outro francês, que é o François Bernier, ou Bernier, né, emprega esse termo no sentido da palavra, ele classifica, para usar essa classificação da diversidade humana, em grupos fisicamente contrastados, ou diferentes. Ele vai dizer que são
né, as raças. O Munanga, ele vai analisar essa galera, né, e vai fazer uma discussão no conceito de raça, que vai do século XVI ao século XVII, né, para atuar em relações entre grupos sociais e hierarquizar esses grupos, né? Ele vai criar não só a ideia de homem, não só a ideia de raças inferiores, de povos negros, mas ele também vai criar a ideia, quando nós falamos de raça, de homem branco. Porque essa ideia de homem branco não era uma ideia amplamente difundida e consensuada na Europa. Assim como você cria a imagem, né, e a ideia de um ser racialmente inferior, você tem que criar a ideia de um ser racialmente superior, que é o homem branco europeu, que não é a mesma coisa, né? Franceses ou aqueles da Gália com latinos, né, ou romanos, né, ou da Península Ibérica, não se consideravam europeus nem homens brancos superiores. Eram vários grupos. Os europeus vão aproveitar e vão criar esse conceito de raça também para tentar criar um consenso e uma unidade entre os seus para colonizar e escravizar os outros povos no mundo, né? E povos negros, né, vão ter um significado parecido, mas não igual, com aquele de bárbaros, né, lá do Império Romano. Tanto que os indígenas, ou índios e negros, ou negros da terra, né, vão ser aqueles povos considerados inferiores. Nota-se, daí vocês devem perceber o seguinte: o transporte do conceito de raça pura da zoologia para as relações sociais. Neste caso, né, eles também dizem que havia distinções morfobiológicas ou puramente biológicas entre esses indivíduos, né? Isso tem uma raiz na expansão, né, colonial portuguesa para a África, Ásia e América, né? O conceito de raça, então, ele vai para o campo sociológico, né, em que no final do século XIX, começo do século XX, será provado que esse conceito, né, é superado pela ciência, mas ele permanece, né, no imaginário social e permanece como determinante das relações sociais no mundo e no Brasil. O conceito de raça é o mesmo em todos os lugares e como ele funciona no Brasil? Raça, em cada local, vai ter uma diferença. Se nós pegarmos a ideia de raça na Índia, ela vai estar intimamente ligada e atribuída à questão das castas e da questão da religiosidade. Dependendo da sua religião, da sua casta, você é de determinada raça. Se nós pegarmos nos Estados Unidos, a raça vai ter uma concepção biológica, né, que chama de genótipo, né? Não é a raça da biologia, que essa não existe, mas ela vai estar atribuída ao genoma, ou seja, ao pai ou à mãe, né? Em alguns casos esdrúxulos, você tem uma pessoa branca, de pele clara, mas o pai dela é negro, então ela é considerada uma pessoa negra, que nos Estados Unidos chamou até de one drop rule, que era uma gota de sangue negra. No Brasil já vai estar ligado mais à questão fenotípica ou do fenótipo, ou seja, a raça ela vai ter a ver com a cor da pele. E aí, entrando na questão do Brasil, né, já que a raça tem a ver com a cor da pele, aquilo que você vê, você indica a raça daquela pessoa. O Brasil teve uma colonização diferente das demais colonizações, um tanto quanto sine qua non, e essa colonização fez com que houvesse no Brasil diversas tonalidades da raça negra. Nós vamos falar sobre isso. Atualmente, nós usamos o conceito de raça no Brasil, né, conceito de raça-cor pelo IBGE, em que você pode se declarar preto, pardo, branco, amarelo ou indígena, pela Constituição de 1988. Né? Essa é a ideia de raça-cor no Brasil. Embora a biologia contemporânea seja praticamente unânime, né, sobre a não existência ou a superação do conceito científico de raça, isso não quer dizer que, em termos de relações sociais, raça não desempenha um papel relevante. Ela desempenhou um papel relevante para escravizar e hoje, pelas ações afirmativas e pela reparação, a raça desempenha um papel relevante na promoção de instrumentos
que visam a equalização e a reparação das desigualdades raciais, né? Então houve uma inversão desse conceito de raça. Hoje nós negros nos afirmamos negros como uma raça sociologicamente diferente, para que sejam reconhecidas as diferenças e as assimetrias que existem, né, entre negros e brancos, por exemplo, no Brasil. Agora, indo mais especificamente, o IBGE considera negro no Brasil a soma daqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, Abdias do Nascimento, Carlos Alberto Caó e outros históricos militantes do movimento negro são aqueles que construíram com MNU, com Ao Negro, com diversos movimentos, com a Educafro, construíram essa ideia com a militância de que pretos e pardos no Brasil são considerados o povo negro, a população negra. Isso porque na nossa história houve um projeto de embranquecimento, um projeto que nos trouxe até o século XX, no século XX, 5 milhões de europeus, com uma imigração subsidiada, né, são as cotas para brancos, trouxemos europeus para cá para tentar clarear o nosso povo. Isso de fato aconteceu, mas não acabou com a raça negra. Fez com que essa raça, que já tinha muitas diferenças no passado, tivessem diferentes tonalidades. Só que se nós pegarmos os critérios sociais, analisarmos os impactos da violência, do racismo, etc., nós vamos ver que há um buraco entre pretos e pardos e brancos. Por isso, foi autorizada essa militância, a intelectualidade negra, junto com o IBGE, com a Constituição, que se construísse esse conceito de raça negra, de povo negro, de comunidade negra, ou de negros e negras, a soma dos autodeclarados pretos e pardos. Então é assim que está organizado no Brasil. Assim como os brancos não são uma coisa só, não são policromados, né? Ou não são monocromáticos, vamos dizer assim, como se diz aí, os negros também não são. Então existem entre esses pardos e pretos, negros com a pele mais clara e negros com a pele mais escura, né? Somando aí 55% da população brasileira. O maior país com a presença de afrodescendentes fora da África. Se continuarmos crescendo essa proporção, em alguns anos ultrapassaremos 140 milhões de pessoas negras no Brasil e seremos maiores do que a Nigéria em quantidade de pessoas negras, e aí seremos o maior país de afrodescendentes, né, maior até do que países africanos. Então esse é o Brasil do século XXI e esse é uma ideia rápida do que é raça no Brasil, né? Não existe raça no sentido biológico, mas existe raça no sentido social, sociológico. E é essa raça que foi usada para escravizar que hoje nós reivindicamos para reparar todo esse mal que foi feito em 500 e poucos anos de história, não só no Brasil, mas praticamente em todos os países que foram colonizados, invadidos por potências europeias nos últimos 500 anos. Muito obrigada, Gabriel. Agradecemos a sua fala e sua contribuição. Lembrando que o episódio de hoje é o primeiro de uma série de debates sobre raça, racismo e quilombismo no Brasil. Caso tenha gostado, compartilhe o podcast e siga a gente em nossas redes sociais, @Brigadas Populares. Valeu, galerinha. Até a próxima. Saudação revolucionária. Vozes Populares, o podcast que